1852, o jovem Frederick Douglass já gozava de certa fama como palestrante abolicionista, além de escritor de um livro de memórias que o lançou para as letras americanas, que é a narrativa da vida de Frederick Douglass, um escravo americano. Esse livro foi escrito 7 anos antes e chamou tanta atenção por sua mensagem impactante, além da maestria de seu autor, que se tornou um livro modelo, digamos, para muitas narrativas escritas por demais escravos fugidos. Essas narrativas acabaram por se constituir como um fenômeno literário único e crucial para a disseminação de ideias abolicionistas nas décadas anteriores à abolição da escravatura naquele país. Ela forma o maior corpus de relatos produzidos por qualquer grupo de pessoas escravizadas em qualquer momento da história recente, somando cerca de 100 textos em tamanho de livro, mais umas centenas de textos menores, escritos entre 1703 e 1865. As narrativas de escravos foram impressas, subsidiadas e divulgadas pelos próprios grupos abolicionistas como a American Anti-Slavery Society, como uma medida estratégica de divulgação da verdadeira face da escravidão. Isso por um motivo singular. Também naquela época, a política era feita com base em fake news. Dos primeiros 16 presidentes americanos, do Washington até o Lincoln, apenas 2 deles não foram proprietários de escravos ou apoiadores declarados da instituição. Isso vale para o resto dos donos do poder, dos veículos de mídia, das instituições educacionais, religiosas e por aí vai. A ideia mais comum a circular nos jornais e nas escolas e nas igrejas, assim, era a de que negros eram felizes em sua submissão por serem naturalmente inferiores, de forma que a escravidão os protegeria de si mesmos, garantindo com isso a ordem social. A escravidão seria, assim, uma espécie de garantia da ordem patriarcal. Contra essa ideia absurda, narrativas tiveram de ser escritas pelos próprios negros e negras emancipados, mostrando como, ao contrário, a escravidão era a maior responsável pela destruição do tecido social americano, perpetuadora de monopólios que, no fundo, prejudicavam os próprios brancos pobres, além de ser uma aberração humanitária. Meados da Guerra Civil e consequente abolição, tais textos serviram como armas importantíssimas contra o discurso do racismo oficial. Além disso, eles iniciaram uma tradição literária riquíssima de prosa afro-americana que, saindo da escravidão, deixou marcas inconfundíveis em textos escritos posteriormente em uma época de liberdade. Basta lermos os escritores mais recentes como a Toni Morrison, o Richard Wright, para vermos a recorrência de temas como liberdade e confinamento, alienação e conquista de identidade coletiva num país ainda marcado pelo problema do racismo. A literatura atual do afrofuturismo e o romance afro-americano, portanto, são todos herdeiros diretos da prosa sobre a escravidão. Seus autores e autoras se entendem como parte da mesma tradição e constantemente se referem aos escravizados que fugiram do cativeiro, se educaram e deixaram sua mensagem. Os textos que pretendemos trazer com esta campanha do Catarse constituem um segundo momento da prosa afro-americana. Tanto a novela Madison Washington, o Escravo Heróico, de 1852, do Frederick Douglass, quanto o romance Our Nick, de 1859, da Harriet E. Wilson, transcenderam o formato tradicional das narrativas de escravidão à sua própria maneira. Como mencionado, Douglass já havia escrito a sua narrativa em 1845, mas julgou que ainda tinha algo a mais para oferecer. O formato testemunhal, demasiadamente focado em experiências individuais, provou-se insuficiente para ele expressar o que surgia em sua carreira de abolicionista. Era preciso discutir não só o passado e o sofrimento do escravo, mas também as possibilidades de uma revolta futura. Douglass resolveu escrever uma novela sobre um escravo que foge e se torna uma espécie de líder revolucionário, também como ato de provocação. Alguns anos mais tarde, ele explicou como os próprios abolicionistas mostravam atitudes paternalistas perante os negros fugidos em suas turnês de palestras. Disse que um tal de John A. Collins, um abolicionista branco hoje menos conhecido, vendo como o jovem Douglass estava tentando inovar em seus discursos, puxou ele de canto certo dia e disse: "Dê-nos os fatos, nós tomaremos conta da filosofia." Nós, ou seja, os abolicionistas brancos que tivemos educação formal enquanto você colhia algodão, daríamos conta dos pensamentos profundos. O ex-escravo deveria se limitar a torturas, sofrimentos e abusos, porque era isso que o público queria ouvir. O Douglass resume a atitude do colega como constrangedora.
Eu cito um trecho da sua segunda autobiografia. Era-me impossível repetir a mesma velha história mês atrás de mês, mantendo meu interesse nela. É verdade que ela era nova para as pessoas, mas era uma história velha para mim. E percorrê-la noite após noite era uma tarefa, em geral, mecânica demais para minha natureza. Conte sua história, Frederick, sussurraria então meu respeitável amigo William Lloyd Garrison assim que eu subisse à plataforma. E nem sempre era capaz de obedecer, pois agora estava lendo e pensando. Novas perspectivas sobre o assunto foram apresentadas à minha mente. Não me satisfazia inteiramente narrar injustiças. Eu tinha ganas de denunciá-las. Por isso Douglas retoma em seu texto de 1852 um evento histórico bastante conhecido em sua época, o motim no navio negreiro Criolla, arquitetado por Madison Washington. Nele são discutidas diversas atitudes de abolicionistas brancos perante o futuro dos negros, o racismo no Sul, além de o primeiro tratamento extenso, em formato de livro, da legitimidade da violência revolucionária contra um governo corrompido. Por isso o texto foi tão polêmico que até hoje continua sendo estudado apenas por especialistas. Após sua edição original na coletânea Autographs of Freedom, de 1852, ele ficou praticamente esquecido até sua primeira reimpressão só em 1975, as obras completas de Douglas. Em português não há uma só menção a esse livro nas várias histórias da literatura americana que circulam por aí. Mas pensemos a importância de um texto pioneiro como esse, que retrata a primeira rebelião escrava na literatura das Américas. Our Nick, de Harriet Wilson, sofreu um destino bem parecido. Trata-se nada menos que o primeiro romance escrito por uma mulher negra nas Américas, curiosamente lançado no mesmo ano que Úrsula, da maranhense Maria Firmina dos Reis. Como no caso de Firmina e de Douglas, o livro de Wilson foi esquecido por um século, até que, por acidente, um grande afro-americanista o descobriu em um sebo de Nova York, isso já no ano de 1983. O romance de Wilson é por si só um caso curioso por tratar da servidão de uma garota mestiça abandonada pelos pais no norte dos Estados Unidos. Até então, os textos sobre a opressão de negros se passavam exclusivamente em estados do Sul. A Wilson parece mostrar que a escravidão sulista perpetua estruturas coercitivas que afetam também o norte supostamente livre. Constantemente ela se vale da metáfora das sombras da escravidão sulista que incidem sobre as práticas diárias dos nortistas. Talvez por tocar na ferida dos orgulhosos bostonianos e nova-iorquinos da época, o livro de Wilson terminou por ser sistematicamente ignorado pelos principais líderes do abolicionismo nortista, como o próprio William Lloyd Garrison, patrono, vamos dizer, do Douglas. Para azar deles, diga-se de passagem. Se tivessem a chance de apreciar esse livro, teriam acesso a um romance de formação exemplar, repleto de lealdades divididas, amizades e amores proibidos em uma época em que era por si só um tabu imaginar uma relação amorosa interracial. A Harriet Wilson, como mestiça, era fruto indesejável de uma sociedade marcada por rancores resultantes de séculos de opressão racial. Ela fazia parte tanto da cultura dos brancos quanto da dos negros, e nos relegou um romance de aventuras infantis valioso, do qual nos orgulhamos trazer em sua primeira tradução para o português. Mais detalhes do projeto constam na descrição da campanha do Catarse. Nossa editora vem lançando narrativas de escravos desde 2017 e elas constarão nas recompensas da campanha junto dos 2 livros aqui tratados. Contamos com o apoio de todos e todas e somos gratos de antemão. Para quem quiser informações mais detalhadas sobre o Douglas e sobre a Wilson, disponibilizamos os pós-fácios de ambos os livros na faixa, no final da descrição. Qualquer dúvida e dicas, não hesitem em nos contatar pelo e-mail editorial@aetia.com.br. Obrigado e até!